Temos então a última, economias sociais e solidárias, exemplos positivos de como se pode funcionar de outra maneira. Bem, uma boa tarde. Eu, em primeiro lugar, agradeço o convite, aproveito para cumprimentar a mesa e a plateia. O que eu vou fazer aqui não será mais do que a partilha daquilo que tem sido o meu recente trabalho no âmbito da academia. O que eu vou apresentar é uma espécie de estudos de caso, um bocadinho... Enfim, aquilo que as pessoas comuns fazem no terreno, aquilo que eu vou observando e que mostram o que estas pessoas fazem nos seus cotidianos, nos seus dia-a-dia, para subsistir ou para viver melhor, para distribuir e redistribuir recursos. Eu não sou ativista, sou simplesmente interessada nestas matérias e mais do que uma reflexão sobre economias solidárias, de facto o que eu vou fazer é mostrar uma forma particular das múltiplas possíveis corporizações destas novas possibilidades ou alternativas económicas. Não vou fazer, obviamente, a defesa de nenhuma, porque não tenho condições de o fazer, condições técnicas, mas no âmbito do meu trabalho eu acompanho grupos que atuam no campo e que tentam substituir-se àquilo que é a assistência, enfim, à providência popularmente conhecida estatal. Começo por dizer-vos que acompanho pessoas, programas e instituições que atuam e colaboram autonomamente ou em parceria, de modo a tornar as suas vidas, as suas próprias, as dos outros, mais sustentáveis. As pessoas que acompanho estão ligadas àquilo que se pode chamar de cuidado informal. Estas práticas de cuidado são prestações solidárias de serviços de proximidade que se assemelham às dinâmicas de trocas entre vizinhos que nós temos no nosso imaginário mais tradicional. Do ponto de vista geográfico e os contextos que eu conheço, essa proximidade pode ser mais ou menos efetiva, mais ou menos local. Contudo, eu defendo que se tratam de serviços de proximidade, dado que assentam num conjunto de representações partilhadas, congregadas em torno de convicções comuns que atribuem um elevado valor a noções como solidariedade, moralidade e justiça, mas que principalmente acreditam, têm uma crença comum muito forte de uma necessária e urgente mudança social para racionais de reciprocidade e troca no âmbito das comunidades. A microlocalidade é, por isso, um fator intrínseco aos processos que eu acompanho, independentemente da distância espacial dos agentes. Estes serviços de proximidade são geridos por associações voluntárias, grupos, pessoas individuais, no fundo, comunidades de interesses que organizam os trabalhos muitas vezes em rede institucional. O cuidado é, por isso, um tema central no meu trabalho e é através da observação dessas práticas, desses processos de proximidade, que eu entendo o cuidado como uma prática, uma preocupação efetiva e afetiva pelo bem-estar de outrem que se materializa através de ações que procuram obter uma melhoria pontual ou prolongada das condições de vida material ou imaterial desse outro. Do ponto de vista das áreas de intervenção ou dos domínios da vida que esse cuidado afeta, os domínios são múltiplos, bem assim como os receptores e os dadores de cuidado, que são variados. Mais do que isso, o papel do dador e do receptor de cuidado transita entre eles, tornando os voluntários e os utentes pessoas muito diferentes daquilo que eu estava habituada a imaginar. As práticas que eu acompanho, como eu disse, estão ligadas a múltiplas dimensões da vida e afetam, enfim, domínios tão diversos como a assistência clínica e de saúde, a ajuda material de bens chamados de primeira necessidade, alimentos, roupa e habitação, e outros, como os espirituais, como a própria vida espiritual, como já se disse aqui, os afetos, a emoção, enfim. O que eu tenho vindo a observar é como é que, de facto, as pessoas atuam tentando diminuir a moça produzida pela atual conjuntura socioeconómica, quer seja resultado de uma situação de precariedade prolongada ou de uma súbita perda de condições de manutenção de uma vida digna. Comecei por acompanhar, e conto-vos este caso em particular, porque me parece ilustrativo de porquê, como e como tem sido importante na prática e na realidade este tipo de ajudas informais
informais que substituem aquilo que, enfim, esta coisa que estes brilhantes economistas e oradores explicaram tão bem e eu não vou conseguir fazer. Mas eu dizia há pouco que eu penso que este caso é elucidativo disto. Eu comecei por acompanhar um grupo de cuidadores informais em Évora, sendo que rapidamente percebi como a entreajuda informal e não institucionalizada se constituía como um fator central de sustentabilidade para os agentes envolvidos. Muito importante notar foram os arranjos e as arquiteturas das práticas de entreajuda que se iam construindo de forma muito inventiva, fazendo uso do aparelho hegemónico sempre que necessário. O que é que aconteceu? A reforma neste caso particular explica-se desta forma. Com a reforma do Serviço Nacional de Saúde de 2009, houve algumas mudanças cosméticas, na grande maioria, eu diria. Uma dessas mudanças diz respeito ao seguinte: hoje são definidos grupos sociais vulneráveis que carecem de atenção dedicada, que deve ser providenciada pelas unidades de cuidados continuados, unidades essas que estão afetas aos centros de saúde. Em Évora, em 2011, os cuidadores informais foram um dos grupos assinalados e, por isso, era necessário dar resposta institucional, esperava-se, a essa necessidade de cuidado. Contudo, a resposta veio através da constituição de uma comunidade informal que se ocupava desses cuidadores. Assim, detectada a necessidade dentro do sistema, é fora dele que ela se resolve. Foram então os próprios enfermeiros do centro de saúde que elaboraram um plano para dar seguimento ao plano de melhoria de saúde do Serviço Nacional de Saúde. A ambiguidade do discurso central deve ter sido muita quando se elaborou um plano estratégico de tal unidade, pois não ficou claro para mim e provavelmente não terá ficado claro para aquele centro de saúde, por que motivo identificado um problema com recurso à própria tecnocracia institucional, esse problema, depois de encontrado, deixa de fazer parte da agenda do SNS e passa a ser da responsabilidade pessoal e cívica dos funcionários do centro de saúde. Estes, preocupados com o tema, criaram uma associação informal, uma comunidade de interesses que se dedicava a ajudar os cuidadores informais que se encontravam de facto e efetivamente vulneráveis, precisamente pela sua condição de cuidadores num contexto socioeconómico muito debilitado. Pelo menos isso o SNS fez bem neste processo particular, encontrou um grupo vulnerável que estava de facto vulnerável. Do que vi naquela região, o voluntariado anda de mão dada do ponto de vista operativo com o Sistema Nacional Assistencialista, fazendo uso estratégico das possibilidades que a sua filiação institucional lhe oferece. Isto acontece porque o Sistema Normativo Assistencial não chega hoje, nos casos que vi, para resolver as necessidades da população que conheço. É então, de forma cooperativa, através da produção de arranjos informais, mas ainda assim formais do ponto de vista fundacional, que se encontram respostas às necessidades não resolvidas dentro do sistema. E se essa organização e voluntária faz uso estratégico do próprio sistema, de forma muito inteligente, também o sistema faz uso estratégico das potencialidades do informal e do não normativo. Em Évora, como de resto, no resto do país e por aí fora, surgem como cogumelos organizações de voluntariado que atuam nos mais diversos domínios de necessidades. Ali, proliferam programas que nascem na administração pública, mas que na prática deitam mão em grande medida à ação informal e voluntária. Hoje acompanho outras organizações e, para terminar, cuja atividade assenta principalmente na distribuição de bens chamados de primeira necessidade. Essas associações são fundamentalmente a RIFUD, a CASA, a ACA e algumas cantinas sociais da AMI. Estas organizações atuam em torno de lotes de necessidades, clusters, e que novamente afetam diversos domínios da vida humana. A CASA, o Centro de Apoio Sem Abrigo, por exemplo, teve agora que se modernizar e abrir o seu leque de oferta dos serviços de cuidado, criando a Casa Amiga, que se dedica à distribuição de cabazes alimentares, cujos produtos são oferecidos maioritariamente pelas grandes superfícies da zona. A RIFUD, em Portugal, é uma das mais mediáticas organizações de redistribuição gratuita de cabazes alimentares. O seu fundador é um americano, aquele senhor que anda de bicicleta e aparece nas televisões e nos jornais, e é um prodígio da gestão privada. Na verdade, a RIFUD é uma empresa privada não monetarizada e sem fins lucrativos, claramente, sendo que o know-how do seu fundador trespassa toda a atividade da organização.
Existem, só para vos dar um número, hoje aproximadamente 15 centros da ReFood a operar no país, sendo que um deles, por exemplo aqui o da Lapa da Estrela, que é o que eu conheço melhor, existem mais de 300 voluntários a trabalhar e 200 pessoas apoiadas. Diariamente isto resulta a nível nacional num total de 15.000 a 20.000 refeições por dia. Por fim, uma das associações que acompanho dedica-se, o cluster das suas atividades ou das necessidades onde atua é bastante mais misto. É uma associação que acompanha pessoas que se encontram em situação de solidão profunda e prolongada. Não têm recursos financeiros e são normalmente idosos, mas não só. Só numa palavra, pessoas abandonadas. Esta associação enorme faz o trabalho que a família e a Providência Estatal deveria fazer, e falo efetivamente e não por uma questão de exigências estatutárias. Esta associação é aquela que de facto mais me surpreende pela concretização que oferece do conceito de dádiva. Como eu disse, eu não trago aqui nenhuma proposta substantiva ou uma reflexão muito impactante sobre o que são as economias solidárias, e também não é de todo uma defesa do voluntariado, até porque, como nós sabemos, esta é uma temática hoje em dia muito debatida, e eu sou bastante crítica até, não é isso que me traz aqui, mas as organizações de voluntariado não estão isentas de agendas próprias e têm naturalmente programas particulares, e mais do que isso cristalizam um debate que é hoje fundamental, que é o assistencialismo, aquilo que não se quer que aconteça, ou então o que é que elas fazem, se é uma manutenção ou uma sonegação daquilo que nós não queremos que aconteça, portanto, as políticas assistencialistas, porque o que deveria acontecer era entregar a cana, não é, como se diz, e não entregar o peixe. Portanto, é um debate muito alargado. De qualquer forma, o que eu trago aqui é unicamente isto, é a apresentação destes casos, para que se compreenda como aquilo as pessoas eventualmente têm, como é que conseguem fazer para tornar as suas vidas um pouco mais sustentáveis. Muito obrigado, senhora.